Bom dia, gente. É com muita alegria que a gente recebe cada coração, aqueles que estão retornando, aqueles que estão vindo pela primeira vez, que a gente possa aproveitar, esses instantes tão preparados para receber a cada um de nós, porque Deus sabe da intimidade de cada um, do que cada um realmente está necessitando, e a gente está aqui nessa certeza de que a gente está sendo abraçado muito antes da gente sentar aqui. A gente sabe o carinho e o cuidado que Ele teve com cada um de nós, trazendo a cada um, para receber esses bálsamos, dele nesse momento. Então, para a gente ir se harmonizando ainda mais, depois dessa música gostosa e calorosa que a gente teve a oportunidade de receber, a gente vai ler uma mensagem aqui do Vida Feliz, que diz assim para a gente: reserva algum período do teu tempo ao serviço sem remuneração em prol da caridade fraternal e da ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece-a ao teu próximo, a alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te acuses a esse mistério de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Joana de Ângeles. Então, nesse momento, já com essas orientações tão pertinentes e necessárias a cada um de nós, que nesse momento nós possamos nos unir em oração, elevando os nossos pensamentos até o mais alto, abrindo os nossos corações a essa presença viva de Deus, nosso Pai, que está nesse momento a nos envolver, que possamos unidos aproveitar esses instantes, manter esse ambiente preparado a essa espiritualidade amiga que com todo carinho vem até nós, para que nós possamos aproveitar desse banquete tão especial que o Cristo preparou para cada um de nós. E que nesse momento, Senhor, a nossa irmã Paloma possa receber esse teu auxílio, essa tua presença, para que ela possa ser essa ponte sua em favor de cada um de nós. Que ela possa passar para cada coração aqui presente todo o esforço, toda a dedicação que ela teve através dessa mensagem que foi, com certeza, primeiro para ela. Obrigada, Senhor, fica conosco. Assim seja. E hoje é uma alegria imensa que a gente está recebendo a Paloma, que esteve entre nós, por um período, e agora retorna, a contribuir conosco, trazendo essa mensagem do Emmanuel, com todo carinho. Obrigada, Paloma. Bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui, é uma emoção. Essa casa que me acolheu 7 anos. Agora vou ficar dando tchauzinho para quem ainda não vi. E voltar aqui hoje é muito bom. Agradeço muito o convite, que Jesus nos abençoe nessa manhã. E trazendo também um abraço fraterno da minha galera lá de Leopoldina, do Centro Espírita Tintino Pires, que a gente continua o trabalho lá. Quando quiserem lá visitar, vão ser muito bem-vindos. A mensagem de hoje
é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografia do Chico, é o capítulo 16, A Quem Obedeces. E aí eu vou fazer a leitura para quem não leu e para a gente também ir se harmonizando. Emmanuel começa assim, trazendo um versículo aí de Paulo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, carta aos Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. E aí a gente vai fazer uma divisão aqui em 3 partes dessa mensagem. Emmanuel é sempre muito didático para a gente começar a entender. E já agradecendo a espiritualidade, como a Ana falou, era para mim primeiro. Então eu refleti muito sobre isso e fiquei muito grata de poder estudar. E aí a gente começa na abertura, nesse versículo aqui. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Nessa carta do Paulo para os Hebreus, ele está falando muito de Jesus, a carta toda. E nos versículos anteriores, ele vem falando como que Jesus, em toda a sua trajetória aqui na Terra, foi obedecendo a Deus, ao Pai, de uma forma resignada, de uma forma ativa, mas cumprindo com aquele planejamento e seguindo adiante com tudo o que já era planejado. Então ele obedeceu ao Pai até o seu momento final. E aí ele fala que, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então Paulo traz essa obediência do Cristo a Deus e vem falar que se a gente faz a nossa parte de obedecer a Jesus, aí sim a gente também vai ter a nossa salvação. E aí, a gente começa com a mensagem, primeiro pensando nesse conceito de obedecer, que o Emmanuel fala. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. E a gente vê isso em todos os aspectos da nossa vida. Se a gente for pensar na natureza, a semente só de cair no solo e germina, e dá a árvore, e dá o fruto, ela está obedecendo sem nem perceber a uma lei da natureza. Nós todos aqui agora estamos obedecendo à lei da gravidade, senão estava todo mundo flutuando por aí. E sem perceber, a gente já está obedecendo a alguma coisa. E é muito interessante que ele fala assim, mesmo quem é rebelde está submetido à força corretora da vida. Então a gente pode ficar na rebeldia, mas vai ter uma hora que a correção vai vir, muitas vezes pela dor, por escolha nossa. E aí, quando a gente vai pegar a palavra obedecer, o significado de obedecer, a gente tem alguns que são muito peculiares aqui para nós. Aceitar, respeitar ordens, normas, regras, que a gente sempre acha que é uma coisa ruim ter que obedecer, Criança fica chateada de ter que obedecer os pais. Estar sob as ordens de, aí é uma coisa também que a gente leva por esse lado meio ruim, mas também pode significar seguir com, a gente já começa a ver um outro lado, não resistir, ceder, ficar sujeito a uma influência
vamos guardar essa, que essa aí nós vamos explorar bem. Submeter-se a uma necessidade natural. Essa parte da necessidade natural também é interessante, que é um pouco disso que a gente está falando, de obedecer essas leis da natureza, obedecer às leis da física, mas principalmente obedecer às leis de Deus. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, na parte 3, eles vão falar para a gente das leis morais. E aí, lá na questão 614, começa a falar do progresso, que é uma lei. Então, todos nós vamos ter que progredir. A gente não retrocede, a gente pode estacionar, mas a gente vai progredir. E é o que ele fala, até quem está na rebeldia vai chegar uma hora que vai obedecer. Então, a gente vai pensar na lei do progresso, ela está aí para todo mundo, e ela vai acontecer. E aí, na 614 até a 621, por exemplo, ele vai falar, os Espíritos vão trazer para a gente sobre as leis naturais de Deus. E aí começa com a pergunta famosa. Também eu vou trazer algumas questões do Livro dos Espíritos aqui, que são as questões popstar, que em toda palestra alguém fala delas e vocês vão reconhecer. A 614 é uma, onde está escrita as leis de Deus? E os Espíritos falam, na nossa consciência. Então ele começa a falar essa questão da lei natural, que Deus está dentro da gente, está na nossa consciência. Então, obedecer a Deus, obedecer a Jesus como esse caminho para chegar até Deus, é essa forma também da gente começar a se alinhar com o Pai dentro da nossa consciência. E aí, Emmanuel, trazendo isso, que olha, mesmo sem querer, você vai obedecer a alguma coisa ou a alguém, aí ele pergunta, a quem você está obedecendo? E aí ele vai começar a fazer essa análise para nós. Quando ele diz, aí é um trechinho um pouquinho maior aqui da mensagem, que eu vou recuperar. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Qual que é a primeira coisa que o Emmanuel está falando para a gente? Que a gente tem obedecido as nossas más tendências, as nossas más características que a gente traz encarnação após encarnação. A gente tem feito essa escolha de obedecer a isso, porque está muito arraigado dentro de nós. E é muito difícil mudar, porque são coisas que a gente traz de muitas vidas. Aquilo vai meio que se consolidando dentro lá do nosso inconsciente, e quando a gente vê, a gente está reagindo da mesma forma. Quem nunca? Relacionando com alguém, não vou perder a paciência com essa pessoa. Aí quando vê, perde. Aí fala, ai, eu não acredito, eu pensei de não fazer isso, mas foi mais forte do que eu. Porque já está muito forte dentro de nós, esses desvios de conduta que a gente traz de muitas vidas. Só que aí eu falei para guardar um significado de obedecer, que é ficar sujeito a uma influência. A gente está sujeito à nossa própria influência, mas aí entra a outra questão popstar que eu ia trazer, que é a 459, que é na parte do Livro dos Espíritos, que vai da 459 até a 472, que Kardec vai abordar a influência dos espíritos na nossa vida. Aí, na 459, ele faz a famosa pergunta, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí a gente sabe que eles vão falar assim, muito mais do que vocês imaginam. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. O problema dessa questão, não da questão da gente em relação a essa questão, é que a gente para nela. A gente lê e pensa assim, é isso aí, eu perdi a paciência, porque tinha um espírito me obsidiando, que tinha alguém do meu lado, só pode ser, porque eles responderam, eles que me dirigem, e a gente fica nessa posição confortável e passiva de alguém que está obedecendo a ordens porque não está lá. Só que a gente esquece que tem mais 13 questões depois que vão abordar isso. E a gente fica preso só nisso. Então, não fui eu, né? A gente fala isso às vezes no dia a dia. Tem, como diz uma colega, marido e mulher, fica rosnando um para o outro, está naquele dia que a gente fica rosnando um para o outro, aí vira e fala, não, tinha um espírito aqui para a gente agir assim, não fui eu não, tinha alguém lá, né, me influenciando. Aí chega na 466,
E Kardec fala assim, mas por que Deus permite que isso aconteça? Que os espíritos nos excitem ao mal? Que Deus não é bom? Não é misericórdia? E aí tem uma resposta grande. E aí, no início, eles falam muito que é para nos testar, para ver a nossa capacidade de resistir. Só que eles viram e falam assim, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Aí é melhor ficar só na 59, né? Que fala que eles que mandam em mim, porque aqui já começa. Olha, eles vão te influenciar porque eles encontraram alguma coisinha dentro de você que deu espaço. Aí a gente já começa, não, mas não é possível. E aí os espíritos até continuam nessa resposta dizendo, ó, se o criminoso, ele quer praticar o mal, vai vir gente influenciar ele para fazer isso. E aí? E aí que essa questão tem um comentário de Kardec, que ele diz assim, é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Aí eu estava ouvindo o Jacobson Trovão, que estuda muito sobre mediunidade, é o coordenador de mediunidade da FEB, e ele estava dizendo que ele estava falando para um grupo de jovens a respeito de obsessão, e aí os jovens estavam nervosos, falando com ele, mas não é possível, meu livre-arbítrio, você está dizendo que aí o espírito vem me obsedir, meu livre-arbítrio. Ele fala, o livre-arbítrio você teve quando convidou esses espíritos para estarem perto de você, agora você aguenta a companhia deles. E é mais ou menos isso que Kardec está falando, a gente tem a liberdade de escolha de quem a gente vai convidar para estar perto de nós. Eles não são... A gente não é tão mocinho e eles não são tão vilões assim. A gente obedece a quem a gente quer no final. E aí, a gente vai aprender, lá no livro Ação e Reação do André Luiz, a respeito de um tema muito bom, que é o desejo central, o tema básico da nossa vida. E quem ensina isso para a gente são dois obsessores, que falam que é o Clarindo e o Leonel. Eles participaram da chamada Escola de Vingadores. Tem até uma nota de rodapé do André Luiz falando, é o nome que eles dão às instituições que formam obsessores no plano espiritual. E aí eles estão obsidiando o Luiz com questões materiais, financeiras. Tem o Antônio Olímpio, que era o pai... É uma história gigante, depois vocês leem esse livro. Estudei ele aqui, nesse salão, a gente estudou juntos na terça-noite esse livro, muito bom. E aí, o Leonel, formado na Escola de Vingadores, vai ensinar a respeito do desejo central. E ele vai explicar que todos nós, além das vontades e desejos que nós temos no nosso dia a dia, normais. Então, por exemplo, eu tenho o desejo de trabalhar, arrumar um emprego melhor, para ter uma casa melhor, sabe? Aquela coisa que é natural da nossa vida. Todos nós temos esses desejos, mas todos temos algum que é muito forte e que vai pautar tudo que a gente faz. Esse é o chamado desejo central. E aí, os nossos pensamentos constantes vão indicar o que é o que nos move, o que a gente traz dentro de nós. E aí, o que acontece? O pessoal que está do outro lado do plano, da vida, eles observam os nossos pensamentos. E aí esse obsessor fala assim, desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Porque simplesmente as atitudes e os pensamentos dessa pessoa vão refletir o que é que está pulsando dentro dela. E os espíritos vão perceber. E vão falar, aquela ali, ela gosta disso, a gente vai ver. E aí eles falam que através disso que eles estabelecem a obsessão, o mecanismo obsessivo. Eles vão reforçar esses impulsos. Lá no Ação e Reação, o Luiz era muito apegado à matéria, muito apegado às terras, posse. Ele vivia a casa era paupérrima, é como se ele fosse pobre. Ele era muito rico, mas ele era sovina, ele não queria gastar dinheiro, a família passava necessidade, e ele tinha muito dinheiro. E aí eles falam, olha ele ali, ele lá meio alucinado, ele gosta de comprar muitas terras. Então, o que a gente faz? A gente chega lá e põe uma imagem na cabeça dele falando assim, nossa, se o seu vizinho vender a terra baratinha, hein? E aí ele começa só a pensar nisso. Eu vou comprar a terra do vizinho. Aí ele cria aquela ideia fixa. E os obsessores estão só ali alimentando isso nele. E aí estabelece essa ligação. E aí ele fala que
O Leonel fala assim, o André Luiz fala: e sorrindo, o inteligente perseguidor disse, sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. E isso aqui a gente conhece na doutrina espírita como lei da sintonia, mais uma lei que a gente obedece sem perceber. Então, o que a gente emite é o que a gente atrai e se conecta. E aí, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Aí, aquela posição vítima na 459, a gente já começa a falar assim: ih, rapaz, eles estão me influenciando porque tem alguma coisa dentro de mim que está deixando. E aí, o que eu tenho dentro de mim que está permitindo essa influência? Aí eu vou chamar um colega nosso querido do Movimento Espírita, que é o Haroldo Dutra Dias, que faz uma palestra sobre esse tema, e aí ele coloca que a gente sabe que Kardec pergunta para os espíritos, né, quais as duas grandes chagas da humanidade, e ele fala que é o orgulho e o egoísmo, que todos nós temos isso, só que fica muito abstrato pensar. E aí o Haroldo ele fala: bom, esses dois vícios são a base de tudo de errado que a gente faz. Mas deles, a gente consegue tirar 4 grandes áreas que vão mostrar para nós onde é que está o nosso desejo central. E aí a gente vai ouvir e já vai começar a refletir qual é a nossa. Eu descobri qual que é a minha, não vou contar, porque aí a gente fica com vergonha. Mas o Haroldo fala assim, ó: prazer, são os 4 P's. Prazer, luxúria, gula, consumismo, preguiça. Será que o que me move, as minhas ações mais íntimas, é a busca pelo prazer? Ou é pela posse, através da avareza, do apego, do materialismo? Ou é o poder, dominação, arrogância, prepotência, violência? Ou o último P, prestígio, vaidade, exibicionismo, afetação e futilidade? Então, 4 P's que a gente pode identificar o que é que no fundo nos move: prazer, posse, poder, prestígio. Ah, mas eu não quero ter um só, não. Mais de um. Tem. Todos nós temos mais de uma. Um é o dominante. Os outros estão ali embaixo também, lidando. E aí, a gente pensa assim: identifiquei que o que me domina é o poder. Eu tenho desejo de poder. Tudo que eu faço tem a ver com poder. Quero dominar, vou ser arrogante, quero estar por cima. Mas então eu tenho que extirpar isso de mim, né? Eu preciso me limpar e não ter mais esse defeito. Não. Primeiro que a gente não consegue, porque, como eu falei no início, está arraigado de nós em muitas vidas. Mas o que a gente tem que fazer? Não é negar a existência disso, não é ter... Não, eu brinquei, não, tem vergonha de falar qual que é. Não é negar essa força, porque é uma força, só que colocada para o mal. É a gente domar essa força e usar ao nosso favor. Igual... tem um cavalo indomável, alguém vai, doma ele para poder subir no cavalo e cavalgar. Então, a gente pega esse vício, esse desvio que a gente tem e doma ele, muda, para que ele se torne uma coisa positiva. E isso não é só o Haroldo que fala nesse estudo. Kardec falou isso no Evangelho segundo o Espiritismo, numa outra passagem famosa, lá no capítulo Sede Perfeitos, nos Bons Espíritas, que se a gente tem fora da caridade não há salvação, que é o nosso lema, a gente tem um segundo lema, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, Kardec não falou assim: é a transformação moral e pelos esforços que ele tem de eliminar tudo de ruim que ele faz. Não, é domar. E aí, como que a gente vai conseguir ir domando isso? É o que a gente vai tentar começar hoje. E aí, essa pergunta: a quem eu estou obedecendo? Eu estou obedecendo a minha vontade de ter prazer com tudo, de ter posse, de ter poder, de ter prestígio? O que eu estou fazendo, que eu estou permitindo que espíritos se aproximem de mim para incentivar aquilo? Aí eu começo a obedecer eles. Mas, no fundo, eu estou obedecendo a mim mesma. Eles só estão dando uma forcinha, mas eu estou obedecendo ao que está dentro de mim. E aí, essa questão de domar,
fica meio difícil a gente pensar como é que eu vou pegar algo que à primeira vista é ruim e transformar numa coisa boa. Aí eu lembrei, eu estou com 2 cachorrinhos. A primeira é uma fofa. O segundo, fui arrumar um poodle preto, bituca. Meu Deus, ele é terrível. E aí ele vem de um canil que eles são feitos lá para exposição. Então ele é todo assim e ele não tem medo de nada, porque cachorrinho de exposição tem que estar colocado em ambiente de estresse o tempo todo. Ele tem medo de nada, ele quer dominar, ele é macho, 3 quilos. E ele quer fazer acontecer. E quando ele chegou, eu falei, o que eu fui arrumar para mim? Mas aí a gente adestrou, igual adestrou a primeira, um amorzinho. Ele foi até hoje, 1 ano e meio, estou firme ali com ele, porque se deixar, ele faz o que ele quer. Ele, como diz meu marido, ele tranca o apartamento e expulsa a gente. E a gente, não, fica ali em cima dele. Peguei características difíceis dele, que à primeira vista são difíceis, de indomável, né, de muito seguro de si, e a gente trabalhar aquilo positivamente nele. Então, ele vai conviver com outros cachorros, ele não vai ter medo igual a primeira tem, ele vai ser mais firme, ele é muito disciplinado, ele é muito firme. Então, eu adestrei com truque, ele responde bem, ele seria ótimo para essas competições de agility, só que lá em Leopoldina não tem, eu também não tenho tempo para isso não. Mas é pegar o que ele tem de difícil e usar ao favor dele, para ele ser um cachorrinho equilibrado, para ele poder seguir. É a gente, é o esforço de adestrar. Kardec não usa essa palavra, né? Mas é a gente se adestrar. E aí a gente fica pensando assim, como que eu vou identificar meu desejo central? Como é que eu vou domar meu desejo central? E como é que eu vou transformar numa coisa boa? Aí a parte final da mensagem, trechinho maior também, que Emmanuel fala assim, o discípulo, que somos nós, né, necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, esse ponto que ele traz para nós aqui, examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. Começa esse exercício de autoconhecimento, de autorreflexão, que a gente precisa fazer. Muitos de nós vamos conseguir fazer isso sozinhos. Outros vão precisar de ajuda especializada, de uma terapia, de uma psicoterapia, que vai moldando aquilo ali até a gente chegar no ponto. Eu falo muito isso, eu faço terapia, eu falo agora, cheguei numa etapa da terapia, já tem alguns anos, em que alguns lixos emocionais, esses traumas, essas coisas que a gente vai trazendo, já consegui varrer. Aí agora é a parte mais difícil, agora sou eu comigo mesma. Não é mais aquela coisa, porque fulano fez isso comigo, e aí eu sofro por causa disso até hoje. Isso a gente já está conseguindo limpar. Agora é o mais difícil, que a gente vem com a análise das minhas ações, a análise do que me motiva, qual é a minha crença forte que eu tenho ali, qual é o meu desejo central. Inclusive, estudando para esse estudo aqui, eu até mandei para a psicóloga, falei, olha aqui o que eu achei, mandei o Haroldo para ela, falei, olha o que ele está falando, como é que tem a ver muito com o que a gente trabalha aqui. Então, às vezes, a gente vai precisar dessa ajuda, porque alguém de fora vai conseguir nos mostrar melhor, porque a gente vem com essa segurança, achando que, não, eu já sei, já me conheço. Eu acho que quando a gente fala muito assim, não, eu já me conheço, é que a gente não conhece nada. A gente está ali achando que conhece. E quando vê, age errado, e não consegue, tenta. E aí a gente começa com essa questão do autoconhecimento, aí vem mais uma questão famosa, que é a 919 do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou qual o meio prático, ou seja, sem teoria, vamos lá, Espíritos, na praticidade, o que eu tenho que fazer e mais eficaz que eu tenho, que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Olha só, resistir à atração do mal. Ou seja, não é o espírito te fazer de marionete, é você resistir a essa influência. Aí os espíritos disseram, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então ele pede uma resposta prática, os espíritos dão uma teoria, trazem Sócrates. Aí o Kardec insiste, não, me dá uma dica, né? Ele queria um passo a passo. E aí quem vem responder? Santo Agostinho.
e vem falar, faz o que eu fazia quando eu morava na terra, todo dia à noite, antes de dormir, eu passava em revistas meus atos, tudo que eu fiz durante o dia, e eu via o que tinha sido bom, o que não tinha sido bom, e me preparava para no dia seguinte eu não errar de novo. E aí ele tem essa, resumir bem aqui, né, gente? Ele é a resposta linda, tá lá na 919 para quem quiser ver. Só que aí Kardec, ele faz um comentário à resposta de Santo Agostinho, e que ele fala assim: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Por isso que Santo Agostinho fala para a gente passar em revista, passa o dia todo. E eu sinto muito sono de dormir, não sei como é que Santo Agostinho não dormia, né? Na hora que ele ia passar em revista o dia inteiro. Eu falo, não, vamos pegar uns highlights aqui, os principais acontecimentos do dia. Mas o Kardec fala que a gente não percebe as faltas que a gente comete, porque está muito arraigado, a gente age assim, é muito direto. São reações, a gente reage muito, a gente age pouco e reage. Então, a pessoa vem de um jeito, a gente rebate. E isso é muito automático na nossa cabeça, que a psicologia chama de pensamentos automáticos. E aí ela vai começar a trabalhar isso, os pensamentos automáticos que a gente tem nas situações, para poder gerar pensamentos alternativos e lidar com aquele automatismo. E aí o Kardec diz, se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde, ou seja, mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Aí quando ele fala natureza e móvel, o que move, o que motiva os nossos atos, é o desejo central. Então não é novidade que André Luiz, que os obsessores trazem, Kardec já falou. A gente não identifica, a gente não se passa um pente fino, e aí a gente vai só vivendo, e não vai mudando, não vai se transformando. E aí é uma dificuldade que Kardec pede, uma questão prática, como que eu me melhoro, como que eu mudo isso que eu tenho? E aí a gente pode pensar lá nos 4 P's, como que a gente transforma um prazer desvirtuado, que é a luxúria, gula, consumismo e preguiça, num prazer sublimado. Tem como? Pode ser com alegria no bem, encontrar prazer no trabalho útil. Qual foi a mensagem da Joana hoje? Cuidado com a cabeça vazia, com a hora vazia, procura um trabalho sem remuneração, procura fazer alguma coisa em prol do outro. E aí isso a gente vai se desenvolvendo para encontrar prazer em fazer aquilo, mas é um prazer saudável, é um prazer sublimado, a gente muda esse vício. É o prazer da convivência fraterna. Quantos abraços não pude dar hoje aqui, voltando a essa casa? Tinha 1 ano que eu não vim aqui. Então, a gente sente prazer em estar aqui, em sentir essa paz que essa casa sempre traz para a gente. Eu falava muito isso quando eu estava aqui, senti hoje de novo esse ambiente, essa paz. Olha que prazer estar aqui. Prazer na arte, na boa arte, prazer na oração. Então, não é fazer por obrigação, é fazer por gosto. Isso a gente vai se transformando. Quando eu tenho uma posse desvirtuada de avareza, de apego, de materialismo, como que pode virar uma posse boa, positiva, que haja para o meu bem, para me ajudar? Quando eu vou fazer uma administração solidária dos meus bens e dos meus talentos também. Porque a gente tem muito talento que a gente guarda só para a gente. Jesus já falou isso numa parábola, daqueles que guardaram, que enterraram o talento, e daquele que multiplicou o talento. Quantos talentos nós temos? Às vezes a gente chega aqui, assiste a palestra, toma o passe, vai embora e pensa, não, eu não vou me relacionar mais com a agremiação espírita lá, com o centro, porque eu não sei fazer nada. Eu não sei evangelizar, eu não sei falar na tribuna, eu não sei gravar o vídeo, eu não sei fazer nada, não estão precisando de mim. Mas você sabe dar um sorriso? Entregar uma mensagem na porta, falar seja bem-vindo? Que talento você tem? Todos temos talentos. Mesmo a gente achar que não, Deus deu. A gente tem que buscar quais são eles. E aí a gente administra eles de uma forma solidária. E aí essa posse dos talentos que eu tenho, que Deus me deu, ela se torna coletiva. E ela se torna uma coisa boa. O desapego, que é muito difícil, mas que a gente pode começar doando um pouquinho do que a gente tem, doando roupa, doando alimento. O quanto a gente lá no Tintino tem um bazar solidário lá de roupa, tem as pessoas que trabalham lá, e quantos espíritos são atendidos em reuniões
espíritos ligados àquelas roupas. Pessoas que desencarnaram, aí a família vai, doa as roupas todas para o bazar, e o pessoal é um ambiente, fica até difícil, porque enquanto encarnados não treinaram o desapego. Aí depois que desencarna, vai bater lá no centro, a pedagogia divina é maravilhosa, vão ser atendidos para ajudar a pessoa, deixa aquele sapato ir, deixa aquela roupa aí. Aí eu tenho as colegas do centro que falam, eu não compro nada em brechó, porque eu não sei quem vem junto. A gente tem que ter, tem que ter um desapego. Tem que ter o desapego para não acontecer isso. Se a gente for embora, aí doaram meu casaco, aí eu vou vir aqui brava, meu casaco, você está lá no plano espiritual. Se você tiver equilíbrio mental, você plasma um outro casaquinho igual para você, você não precisa daquele. Então é o desapego, que posse é essa? E o uso justo não, esse aqui é o próximo. E a partilha responsável. Além desse desapego, é a gente partilhar com responsabilidade, com quem estiver precisando, mas partilhar essas virtudes, partilhar o carinho, partilhar não só a matéria, né, o sentimento também. A gente consegue fazer isso. Tem uma mensagem do André Luiz, eu li anteontem, eu acho, que ele fala foi na sexta-feira, encerrando o grupo do André Luiz à noite, a gente leu a mensagem do André Luiz, que agora vocês estão estudando Nosso Lar aqui, a gente também está cavando ele lá. E André Luiz, ele diz no Respostas da Vida, que a alegria é o único bem que você pode dar sem você ter. Para pensar nisso. Às vezes você está triste, mas você consegue vir aqui, cantar para a gente, cantar para as crianças, e todo mundo fica alegre, mas você lá dentro não está, não. Mas você conseguiu partilhar esse bem. Então, tem como. Quando a gente vai pensar no poder desvirtuado da arrogância, da prepotência, da dominação e da violência, esse poder ele pode virar uma liderança servidora. E quem é que foi o maior líder que serviu? Não precisa nem falar, né? A gente pode virar uma proteção dos frágeis, a gente pode ter uma coragem ética e o uso justo da autoridade. Aí lembra dele de novo, né? Que poder sublimado era esse que esse Cristo tinha. Olha o exemplo que ele deu. E ele não era arrogante, ele não era prepotente, ele não dominava, ele não era violento. Era tudo pelo lado positivo. E aí o prestígio desvirtuado da vaidade, do exibicionismo, da futilidade, como que ele se torna um bom prestígio? Testemunho edificante, credibilidade moral. É você ser admirado pelo que você faz de bem para os outros. Não só pelo que você faz de bom para a sociedade no seu trabalho, em quem você é, que personalidade você é, mas qual o bem que você faz para o próximo. E a partir daquilo é uma forma muito orgânica e as pessoas começam a te olhar como um exemplo, não a ser seguido, mas porque é mais Jesus, né, que é o excelente exemplo, mas é algo assim, olha, aquela pessoa se esforça, ela está fazendo algo de bom para a sociedade. Aí é um prestígio sublimado, que não é na vaidade, é pelo amor, um exemplo que inspira, um reconhecimento usado para o bem. Então é o prestígio virar um testemunho dos valores espirituais. De novo, não é fácil a gente pegar o que está muito arraigado dentro de nós e transformar em algo bom. E por não ser fácil é que Deus permite aproximações de nós. A gente fala muito lá que não é o Espírito vem me fazer mal e tal, não, o Espírito se aproxima de você, e vários, porque aqui tem vários, né, estão todos aí, acho que foi o Jacobson também que falou, estão todos se acotovelando de tanto Espírito que tem, mas quais eu estou aproximando de mim? Quais eu permito que entrem na minha casa? Eu estou criando um ambiente bom na minha casa, para permitir bons Espíritos lá dentro? Eu faço culto do Evangelho no lar toda semana? Eu dedico 20 minutos a Jesus dentro da minha casa, fazer uma oração, refletir sobre o Evangelho. Isso aí já traz um ambiente uma higienização do ambiente tão boa que a gente nem imagina. Cada coisa que acontece na nossa casa durante um culto no lar, que a gente acha que, mas eu faço sozinho, ninguém na minha casa é espírita. Eu vou lá fazer sozinha. Não está sozinho, de jeito nenhum. E eu tenho uma tia que começou a fazer o culto e ela não é espírita, mas resolveu fazer. Aí fazia ela, o marido e os 2 filhos. O marido e o filho já descambaram, não fazem mais. Agora só a filha mais nova que faz. Aí outro dia ela me mandou uma mensagem desesperada. Ela está passando por um problema de saúde
Estava muito cansada, dormiu. Aí ela me mandou, nossa, o que eu faço? Eu esqueci do culto. Quando eu acordei já tinha passado. Meu Deus, eu tenho que fazer hoje? E assim, eu achei bonitinho, porque ela nem é espírita e ela ficou preocupada em quem foi na casa dela fazer o culto com ela. Eu tenho que fazer outro hoje. Meu Deus, eu estava tão cansada por causa do tratamento. Eu falei assim, tá tudo bem, eles perceberam. Com certeza eles viram que eu estava cansada. Aí eu perguntei, o que você estava fazendo 8 da noite? Aí ela, eu estava cochilando ainda, depois eu levantei para lanchar. Aí eu falei, tá. Ela, o que foi? Porque às 8 da noite, naquele dia, eu estava fazendo meu culto, mentalizei ela para mandar boas energias e visualizei ela recebendo um passe deitada na cama, dormindo. E ela falou assim, eu estava deitada. Aí eu falei assim, foi gente aí. Então, o pessoal não estava bravo que ela esqueceu. Eles foram lá e deram um passo. Ela, realmente, eu acordei mais aliviada das dores. Falei, tá vendo? Então, a gente não imagina o que a gente consegue fazer num culto no lar. Não só para o nosso lar, mas para os outros. Aquele momento ali de irradiar por quem está doente, irradiar pelo planeta. Fora, às vezes, alguma visita de um ente querido que já está no outro plano, que a nossa casa está naquele ambiente propício, ele vem falar um oi, abraçar, mesmo que a gente nem sinta, eles vêm. Então, o que a gente está escolhendo no nosso dia a dia? Obedecer a quem? Obedecer ao quê? É uma escolha. Senão, Paulo não escreveria isso, não falaria dessa escolha que Jesus fez de obedecer ao Pai, e Emmanuel não falaria da escolha que nos cabe. Então, como que a gente obedece a Jesus? Ele falou, lá no Evangelho de João 14, versículo 15, se me amais, guardais os meus ensinamentos. Ou seja, tenta praticar, de pouquinho a pouquinho, nem que seja um só, nem que seja ter um pouquinho de paciência, desenvolver. A gente não vai conseguir, a gente precisa de uma vez só. A gente tem que ser caridoso com a gente também, senão a gente entra num ciclo de autopunição muito severo. E a gente está acumulando, lá no Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que acho que tem, não sei quantos, mas acho que é mais de 40 mil anos, mais ou menos, que a gente começou a encarnar como espírito. A gente era a princípio inteligente. Então, se a gente for pensar, a gente é novinho demais ainda nesse negócio de consciência, de espírito, de amor. Então, a gente não vai virar santo de uma hora para outra. Só que a gente tem que começar. Aí escolhe começar agora ou na próxima. Tem gente que joga para a próxima encarnação. Mas eu sei lá onde é que eu vou nascer, que família eu vou ter, que país eu nasço, que planeta eu vou nascer. É melhor fazer agora de uma vez, nem que seja um pouquinho. Então, começa a identificar, escolhe uma coisinha que Jesus falou de todas e começa a aplicar, porque isso vai fazer diferença quando a gente for para o outro lado. E aí o próprio Emmanuel, no livro Segue-me, tem uma mensagem que é obedeçamos, e a gente finaliza com ela, que ele fala assim no finalzinho, saibamos, pois, obedecer ao Senhor em nosso mundo íntimo e aprenderemos a fazer mais pela vida do que a vida espera de nós. Todos nós temos capacidade de fazer muito mais do que o que a gente combinou de fazer quando a gente reencarnou. A gente não lembra, aí o mérito maior ainda, mas a gente consegue ultrapassar, superar as expectativas. Quando a gente está numa empresa, vai fazer avaliação de desempenho, tem abaixo das expectativas, conforme as expectativas e supera as expectativas. Aí, quando a gente trabalha, a gente acha o máximo quando os nossos líderes avaliam a gente, que a gente superou as expectativas. Imagina voltar para o plano espiritual e os espíritos falarem assim, superou, hein? Aí que a gente vai ficar feliz. Agora, imagina voltar e falar assim, cumpriu a expectativa, né? Então, não cumpriu, foi meio abaixo. Então, que a gente saiba seguir Jesus, saiba se analisar, e a gente consegue. Só que tem que ter coragem também, porque olhar para dentro não é fácil. Identificar um defeito não é fácil. E, geralmente, quando a gente identifica, a gente põe a culpa no outro. Mas eu sou assim porque a minha mãe era assim comigo. Tem muita gente que fala, eu tenho dificuldade de dar carinho porque eu não fui criado recebendo carinho. Mas, como é que faz? Jesus falou, vocês são deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. A gente não consegue ser carinhoso com os outros porque eu não recebi carinho? Se for assim, ninguém evolui. A gente tem que evoluir, é um passo além do que a gente tem. Eu não consigo ser muito amiga porque todos os meus amigos me traíram e não sei o quê, eu sou uma vítima. Mas é melhor nem olhar para trás, porque aí se pega uma vida para trás para você entender o que você está passando agora, aí é pior ainda. Então, olha para essa aqui. Eu não recebi, mas eu consigo dar.
Vamos lembrar do André Luiz, vamos lembrar da alegria. Se alegria eu consigo dar, não vou conseguir dar amor, vamos conseguir aos pouquinhos. Então, era essa a mensagem. Agradeço muito a caridade de vocês de me ouvirem e que até a próxima, que já agendaram aí para dezembro. Aí vocês fazem a avaliação se pode, se atendeu as expectativas. Em dezembro, se Deus quiser, eu volto aqui. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Vamos, primeiramente, agradecer a nossa querida Paloma aqui, né? Que em sintonia a gente está sempre ligado, né? Pelo carinho e tudo, a nossa convivência que foi muito boa, né? Que Deus continue iluminando sua caminhada e a nossa também, né? E a gente agradece muito, né? Por ela trazer com tanto carinho e dedicação essas reflexões, que elas possam realmente nos inspirar, né? A proceder a essa renovação íntima, né? Essa melhoria que todos nós, né, tanto almejamos e que também inspirem o nosso dia a dia, as nossas ações lá fora. E falando de alegria e prazer, a gente tem muito de ter você aqui e todos vocês igualmente. E eu acho que essa prece tem que ser mesmo sempre de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, por essa luz, por essas bênçãos que nós recebemos a cada dia. Porque acordamos, temos um dia pela frente para buscar mesmo essa nossa melhoria, também o nosso autoconhecimento, mas também com muita caridade por nós mesmos. E também pedimos que no nosso dia a dia, essas reflexões de hoje, todas que nós acessamos nos nossos grupos de estudo, possam ser a nossa inspiração na nossa caminhada, para que a gente consiga realmente aprender sobre a alegria de servir, ainda que em nós, às vezes, essa alegria não é tão forte, pelas dificuldades que todos nós enfrentamos, mas pelo encorajamento, pela inspiração e pelo amparo que, com certeza, recebemos de toda a espiritualidade. Que as bênçãos que hoje recebemos aqui possam nos acompanhar durante toda a nossa semana, possam os bons espíritos nos manter conectados a eles com o nosso esforço, com o nosso empenho, para que tudo seja luz e para que assim também a nossa sociedade, os nossos irmãos em necessidade, possam receber de nós, como instrumentos da espiritualidade amiga, esse amparo, essa presença luminosa de Jesus e o seu olhar caridoso a nos envolver sempre. Que assim seja.